Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Um marco na saúde do Maranhão, realizado o primeiro transplante renal da rede estadual. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Medicina segue avançando no Maranhão, com a realização de procedimentos inéditos na rede pública de saúde. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a saúde mental no trabalho. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o diretor do CAPS AD Maranhão, Marcelo Costa. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís, realizou um marco na saúde do Maranhão, o primeiro transplante renal da rede estadual. A paciente, que aguardava na fila há 4 anos, recebeu o rim do irmão e a cirurgia foi considerada um sucesso. A ampliação dos transplantes na rede pública traz esperança para centenas de pessoas que ainda esperam por um órgão. A primeira transplantada da rede estadual de saúde é do município de Rosário, no Maranhão. Maria Gorete dos Santos Castro tem 38 anos e recebeu a doação do irmão de 42 anos. Ela era paciente renal crônica há 6 anos e estava na fila para transplante de rim há 4 anos. O transplante foi feito no Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís, entre doadores vivos e foi considerado um sucesso. Durou, em média, 4 horas, envolvendo desde o preparo do doador, retirada do órgão e preparo da paciente para receber o rim doado. Isso é um marco para o Maranhão, né? É um envolvimento do Estado, né? Colocando toda a sua estrutura para esse benefício à população, que é bastante importante. Desde o fim do ano passado, o HCM foi credenciado para retirada e transplante de fígado e rim. É a primeira unidade de alta complexidade da rede estadual de saúde a executar os procedimentos. Atualmente, 205 pessoas aguardam na fila para transplante de rim no Maranhão. De janeiro a março deste ano, já foram realizados 14 procedimentos de transplante renal pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Com a nova opção para transplantes, a expectativa é de melhorar a qualidade de vida de pacientes que ainda dependem de longas sessões de hemodiálise. O primeiro transplante renal do Hospital Carlos Macieira tem muitos significados, né? Para nós, enquanto central de transplantes, enquanto governo, isso é muito importante, é fruto de muito investimento, de muito apoio do governador Brandão, que abraçou o plano de aceleração de transplantes do secretário Tiago Fernandes, nessa missão de democratizar o acesso à saúde, né? Enquanto Carlos Macieira nos orgulha muito, porque ele coroa a alta complexidade e a alta capacidade de oferecer o serviço de qualidade técnico para a população maranhense. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais. Funcionários do sistema prisional.
pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas. Pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A medicina segue avançando no Maranhão com a realização de procedimentos inéditos na rede pública de saúde. Pela primeira vez, uma cirurgia combinou técnicas da bucomaxilofacial e a cirurgia torácica em um hospital estadual. O paciente, acompanhado de perto pela família, passou pelo procedimento no Hospital da Ilha e a operação foi considerada um sucesso. O procedimento representou um marco na rede pública de saúde do estado. O paciente Paulo Ricardo foi o primeiro a ser submetido a uma cirurgia que combinou a especialidade de bucomaxilo com uma intervenção torácica. Então hoje é um dia muito importante para a nossa equipe aqui da cirurgia bucomaxilofacial do Hospital da Ilha, porque a gente está realizando essa cirurgia de grande relevância, né, pela rede estadual de saúde. Então um paciente que tem uma patologia de anquilose da articulação temporomandibular, anquilose de mandíbula, ele é um paciente impossibilitado de se alimentar corretamente, ele não consegue abrir a boca para falar, para se alimentar, o que compromete, né, a nutrição. Então é muito comum em pacientes pediátricos eles evoluírem com subnutrição, né, justamente porque não conseguem abrir a boca para se alimentar, para fazer tratamento dentário, muitas vezes sofrem com dores, não conseguem higienizar a boca e nem falar corretamente. Então, a partir dessa cirurgia, é possível o paciente voltar a ter toda essa função do sistema estomatognático. A cirurgia aconteceu no Hospital da Ilha, na capital, e exigiu o trabalho conjunto de especialistas. O procedimento envolveu a região da boca, maxilares e face, além da área torácica responsável pelo coração e pulmões. Essa é a primeira vez que essa cirurgia é realizada aqui no Hospital da Ilha, né? É muito importante que a gente tenha esse serviço, principalmente no serviço público e na população pediátrica também. E é muito importante o planejamento pré-operatório, né? Então a conversa entre as diversas especialidades, cada vez que a gente aumenta a complexidade da cirurgia, a integração entre a equipe fica mais importante, para que a gente não tenha nenhum problema, tanto durante a cirurgia quanto depois do procedimento. O paciente natural de São Vicente Ferre foi acompanhado pelo tio, que esteve presente durante todo o procedimento. A cirurgia durou 4 horas e foi considerada um sucesso. Só o fato já de ser inédito mesmo, até mesmo porque são casos raros, que tem, mas são raros. Tá? E tem uma instituição que faz esse procedimento. Só agradecimento ao governo por ter essa instituição que oferece esse tipo de procedimento. Com a realização desse procedimento pioneiro, a rede pública de saúde avança na oferta de tratamentos complexos e multidisciplinares para os maranhenses. No quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população com os cuidados que devemos ter com a saúde mental no trabalho. E quem responde é o psicólogo Mauro Sérgio Barbosa Brandão Júnior. Queria saber se a saúde mental tem sido um tema cada vez mais debatido e como você vê a evolução dessa discussão nos últimos anos. Bom, durante a pandemia nós percebemos uma busca intensa, vivemos situações extremas, algo nunca vivido por boa parte da população. Então, foi perceptível a busca pela psicologia, principalmente pela psicoterapia. Antes tinha um estigma maior, não que hoje não haja um estigma, mas por conta da pandemia houve uma sensibilização da população e é perceptível hoje que as pessoas buscam ter mais interesse em buscar o atendimento psicológico, claro, ainda com vários tabus, a gente encontra ainda alguma resistência, mas contudo a gente percebe também que a difusão das informações, principalmente nas plataformas sociais, acabam beneficiando a procura desse serviço. Então eu vejo como uma evolução, mas ainda tem muito a melhorar. O estresse do dia a dia pode levar a problemas mais graves. Como podemos preveni-los?
Bom, o estresse ele é uma reação natural do nosso organismo. Ela é uma quebra da homeostase corporal. A gente precisa do estresse para poder fazer as coisas, como se fosse a energia da motivação. A questão grande, a maior questão da situação do estresse é a seguinte: qual é o período, a intensidade que a gente se mantém em estresse? Se você está constantemente estressado, isso acaba afetando o seu humor, você fica cada vez mais irritado, há repercussões físicas também. Então, acaba gerando uma desorganização de ordem psicológica e de ordem fisiológica que sim pode levar ao adoecimento, tá certo? Então, a grande questão é o tempo que a gente passa exposto a esse estresse. Muitas pessoas ainda têm resistência a buscar ajuda psicológica. Como quebrar esse tabu? É muito comum que as pessoas tenham vergonha e achem que só pode procurar o profissional da psicologia ou qualquer um da área de saúde mental se estiver louco, entre aspas, tá? Agora, o que nós encontramos, de fato, nos atendimentos são pessoas que vivem problemas comuns do cotidiano, da família, que muitas vezes não sabem lidar ou precisam ter aquele momento para compreender, para que possa tomar a sua decisão. Claro, uma decisão a partir do profissional qualificado, que faz a escuta profissional e facilita esse processo. Então, perceptível é resistência, mas a cada momento que a gente vai conversando com ela, vai passando informações, tem ações preventivas sobre a importância da saúde mental, de se falar sobre si, percebemos que também há um pouco de diminuição desse estigma, né? Lembrando que, com a pandemia, houve uma maior busca, houve uma maior sensibilização. Então percebemos, principalmente as gerações mais recentes, mais novas, que falam geração Z, millennials, eles têm essa facilidade de falar sobre esses temas. Mas ainda assim há um certo estigma e resistência em relação à procura, mas com o tempo, o trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo desconstruir essa ideia. Eu queria saber se existe um momento certo para buscar um psicólogo ou qualquer um pode se beneficiar da terapia. Depende do seu objetivo. O profissional psicólogo, ele está aqui para lhe ajudar nas mais diversas facetas da sua vida. Por exemplo, você pode ter uma situação profissional na qual está indeciso ou quer mudar de carreira. O profissional de psicologia ele é habilitado para isso. Então, não é só quando você está adoecido, né? Mas quando você tem questões de autodesenvolvimento ou melhorar alguma habilidade, o profissional de psicologia ele pode sim auxiliar nesse processo. Também não precisa estar adoecido, se você estiver em sofrimento, mas não adoecido, que tem uma diferença, também pode procurar o profissional de psicologia. Então, assim, não há uma limitação. É claro que quando a pessoa está sentindo mal-estar, os sintomas se tornam mais prevalentes, ela acaba tendo maior motivação para ir em busca. Problema algum, estamos aqui para acolher. Mas também há possibilidades em outros contextos. Como é lidar com as pressões sociais e a cultura da produtividade excessiva sem comprometer a saúde mental? É bem delicado, né? Nós podemos fazer atividades, aquele que chamamos de furor corporativo, para tentar lidar com as situações do dia a dia, fazer aquela meditação, aquele momento de fala descontraída, que é uma forma de canalizar o estresse do cotidiano, mas ainda assim é uma questão macroeconômica, social e política. Na medida do possível, o que a gente pode fazer é minimizar esses efeitos. Então, quando você busca meios do seu bem-estar, em busca de qualidade de vida, isso acaba favorecendo, sendo um elemento protetor para a sua saúde. Agora, há elementos que vão para além da gente, né? Então, daquilo que a gente puder fazer dentro do nosso campo de ação, para o nosso bem-estar, é favorável para a nossa saúde. Mas a gente não pode esquecer também o impacto das questões macro-sociais. O impacto da tecnologia das redes sociais na saúde mental é um tema muito discutido. Como encontrar um equilíbrio saudável? Há muitas pessoas que já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão e acaba sendo um apêndice do nosso dia a dia. A tecnologia, ela não é ruim nem boa, depende da forma que a gente faz esse manuseio. O que temos percebido em várias gerações, sejam idosos, sejam crianças, é que ela está muito inserida e as pessoas acabam se sentindo muito estressadas, angustiadas e utilizando como uma forma de canalizar a sua ansiedade, a sua angústia. Então, tudo que é dosado, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, a gente pode também adotar para as tecnologias. Elas são ferramentas que servem, sim, para muitas coisas, para nos ajudar no dia a dia, mas o seu excesso pode trazer prejuízos para o nosso dia a dia. Então, é compreender até que ponto essa tecnologia está lhe afetando. Está afetando a sua vida, está afetando a sua qualidade de vida. A partir desse momento, você consegue desenvolver meios para tentar minimamente limitar
naquilo que for possível, desde que não prejudique a sua qualidade de vida. E veja no próximo bloco, creche Sementinha aplica Flu nos alunos e uma entrevista no estúdio com o diretor do CAPS AD Maranhão, Marcelo Costa. Ensinar desde cedo a importância do cuidado com os dentes faz toda a diferença para a saúde das crianças. Na creche Escola Sementinha, os pequenos participaram de uma ação educativa com aplicação de flúor e muitas orientações sobre higiene bucal. A iniciativa, realizada em parceria com o GEDEMA e o Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, reforça a prevenção contra as cáries de forma leve e divertida. Dentes limpinhos, sorriso no rosto e muita curiosidade. Na creche Escola Sementinha, o dia foi de cuidado e conscientização. Os pequenos participaram da aplicação de flúor, uma ação preventiva que combate as temidas cáries e reforça a importância da higiene bucal desde cedo. É uma ação que a creche Sementinha faz 2 vezes ao ano para que as crianças possam ter esse hábito da escovação de uma forma saudável e uma forma sistemática, entendendo todo o processo de higienização bucal. A iniciativa é uma parceria entre o GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, e o Departamento de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa e reafirma o compromisso com o bem-estar dos pequenos. Essa ação a gente já realiza há vários anos aqui na creche Sementinha. A cada ano que a gente realiza, a gente percebe o número de crianças que consegue participar, porque, claro, a gente só consegue fazer o atendimento. Primeiro, a creche manda o aviso para os pais autorizam esse atendimento. E a cada ano que passa, a gente consegue agregar mais crianças e a gente percebe que o fluxo do retorno delas no consultório é menor. Então, a gente acredita que a gente tem colhido frutos dessas ações, Além do tratamento, as crianças receberam orientações práticas de como manter os dentes saudáveis no dia a dia. Faz essa ação aqui, a gente ensina as crianças a escovar, mas a ideia é que quando elas voltem para casa, elas conversem com os pais, passem as informações, olha, a gente chegou aqui, a tia ensinou a gente a escovar os dentes, disse que a gente tem que escovar de 2 a 3 vezes ao dia e, claro, que os pais eles consigam levar essas crianças pelo menos 1 a 2 vezes ao ano no dentista, de preferência um odontopediatra, que a gente consegue ter um manejo melhor dessas crianças. Com linguagem acessível e lúdica, a equipe de saúde conseguiu envolver os alunos e mostrar que cuidar dos dentes pode e deve fazer parte da rotina. O que você está fazendo aqui agora, Pietra? Para escovar o dente. Veio aprender a escovar o dente? Quantas vezes você escova o dente no dia? 3. Você gosta de escovar o dente? Sim. No fim, a mensagem da creche Escola Sementinha é de que o sorriso das crianças é o melhor reflexo do resultado desta ação. E mais que isso, é a certeza de que investir em saúde bucal desde cedo é garantir uma infância mais saudável e cheia de bons hábitos. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o diretor do CAPS AD Maranhão, Marcelo Costa. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Ismael. Estamos aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho sobre a saúde mental na parte ligada a álcool e droga no estado. Doutor, como é que funciona o atendimento do CAPS com pessoas em situação de rua e dependência química aqui em São Luís? Como é que está funcionando? Perfeito. O CAPS AD ele tem 17 anos que nós inauguramos ele. Foi em dezembro de 2008. E as ações que a gente desenvolve com a população de rua começou em 2011, na Feira do João Paulo, onde começamos ali a trabalhar numa região que era conhecida por todos como Cracolândia do João Paulo. Eu e o delegado Joviano levamos tanto força de segurança como força de saúde para aquela região, com o intuito de tratar pessoas que... A gente sabe que 99% daquelas pessoas em situação de rua são usuárias de drogas, ou lícitas, que é o álcool, ou então de drogas ilícitas, que é o crack, a cocaína, a maconha. E ali, daquelas ações em 2011, elas foram repercutindo bons resultados.
nós começamos a ver que estávamos conseguindo tirar pessoas, usuários de droga das ruas, reconhecendo famílias dessas pessoas que viam na televisão, que viam uma condição daquele seu ente, aquele seu parente retornar à sociedade, e começamos a difundir essas ações por todo o município de São Luís, atingindo praças do centro, atingindo as regiões como Coab, Cidade Operária, Monte Castelo, João Paulo, Centro, Nauro Machado, Praça João Lisboa e outras regiões, para que a gente possa também atingir o máximo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Doutor Marcelo, recentemente vocês fizeram uma ação na Feira da Coab. Como é que vocês fazem um levantamento para fazer uma atividade como essa? É até interessante essa pergunta, porque a gente recebe... É interessante, eu digo que a gente era uma área médica, né? Mas a gente não era de segurança. Mas a gente recebe muito a comunidade lá no nosso consultório, lá no CAPS, pedindo que a gente vá em determinados locais, que aquela comunidade observa que está tendo um acúmulo de pessoas, que eles chamam de bocas de fumo. A região da Coab é uma região que a gente tinha tido uma certa resistência a chegar até lá, porque é uma região que, além do uso e abuso de drogas, tem muito ilícitos lá. Tá? Ilícitos, quando eu coloco, não é só a questão da droga. É o tráfico, receptação de roubos e furtos. Então, levar uma equipe de saúde, às vezes, fica complicada. Mas a gente fez um estudo dessa área junto com a Secretaria de Segurança, junto com o Ministério Público, tanto o Distrito do Centro, que é o doutor Marco Aurélio, como o Distrito, que é do Quatrac, que é o doutor Celso Coutinho. Fizemos uma reunião com o presidente da feira da Coab, do Mercado Municipal da Coab, para que a gente pudesse ver a melhor forma de agir. Por isso que eu digo, não é uma coisa impensada, não é uma coisa que a gente chega ali, vamos fazer uma ação, não é dessa forma. A gente busca chegar de uma maneira adequada para que a gente tenha uma resolutividade, não só para aquele usuário, mas para que a gente também não exponha nossas equipes a risco e que a gente possa também atender a comunidade que ali é tão carente. Doutor, é uma impressão minha ou aumentou o número de pessoas em situação de rua ou com problemas com álcool e drogas aqui em São Luís? Perfeito. Esse aumento, inclusive, ele é quantitativo a nível nacional ou quiçá, mundial. Nos Estados Unidos também houve muita perda de emprego, principalmente com a pandemia. Nós ainda estamos em uma recuperação econômica, uma inflação muito grande no mundo, o que leva as pessoas ao mercado de informalidade ou ao desemprego. Então, essas questões vinculadas ao uso e abuso de droga levam essas pessoas para a situação de vulnerabilidade. E aí temos sim intensificado essas ações. Só esse ano já fizemos 7. Ano passado, em 2024, foi um ano que fizemos mais ações de resgate. Desde 2011, foram 36 ações de resgates. Foram mais de 70 pessoas retiradas das ruas. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Porque retirar uma pessoa de situação de rua, não é fácil, que está 10, 15, às vezes 20, às vezes a vida toda, desde criança nas ruas, não é fácil. Encontrar a família, fazer ela parar de usar algum tipo de substância. Então, é uma ação que tem trazido bastante resultado positivo, inclusive para a sociedade, que também é beneficiada. Doutor, e nesse caso, como é feita a abordagem com essas pessoas nessa situação de dependência química, com álcool, droga, e que também estão nessa situação de rua? É uma pergunta muito prudente, né? Porque a gente não chega, olha, vamos ali, entra aqui no carro, vamos para o CAPS, não. É um trabalho de convencimento. Esse convencimento muitas vezes se dá por uma aproximação. Essa primeira aproximação nós levamos geralmente alimento, um caldo, levamos um café da manhã, nessa da feira da qual levamos o caldo de ovos, café da manhã, troca de roupas doadas, mas não é só isso. Porque quando a gente faz só isso, a gente alimenta a condição da pessoa ficar na rua. Mas a gente faz isso mediante, primeiramente, a pessoa aceitar fazer pelo menos alguns testes. Por exemplo, avaliação com o clínico geral, passar por testes de HIV, sífilis, hepatite, verificar sua glicemia, verificar como é que está a sua pressão arterial. E naquele momento, a nossa equipe está trabalhando na cabeça dessa pessoa a ideia de que ela não pode continuar ali. E ali o convencimento. Muitos, por incrível que pareça, não saem na hora. Porque a pessoa que está em situação de rua, ela não pode, de repente, entrar aqui e ir para dentro de um carro e sair. Ela tem contas a resolver na rua. Mas muitas vezes no outro dia, daqui a 7 dias, 5 dias, por exemplo, depois dessa ação da Coab, mais de 6 pessoas já buscaram um CAPS da região da Coab para internamento. E no dia saiu uma pessoa, que inclusive era soropositiva, que estava em situação de rua, estava afastada do tratamento dos antirretrovirais e que estava em vulnerabilidade, inclusive infectando outras pessoas. Então conseguimos fazer o internamento dela no CAPS e encaminhamos para a nossa unidade de acolhimento. Nesse caso aí não é só a dependência química, existem as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV também. Perfeito. Né? E inclusive é importante salientar isso, que a gente tem observado também nas pessoas em situação de vulnerabilidade, as infecções sexualmente transmissíveis aumentando,
principalmente sífilis. A sífilis tem dado positivo em muitas das pessoas em situação de vulnerabilidade. É um tratamento simples que envolve a benzetacil, mas se a pessoa não tratar, ela se torna tardia e traz complicações graves. Inclusive é uma porta de entrada para outras doenças como HIV e outras ISTs aí que a gente conhece. Doutor, no caso, quando essa pessoa ela aceita voluntariamente participar das ações e inclusive ser internada também, como é que esse contato com a família? Que muitas vezes já não tem um contato com essa pessoa em situação de rua, né? Como é que é feito esse contato, como é essa aproximação? Muitos, inclusive, não têm mais nenhum contato telefônico. Sabem mais ou menos onde moram, na região ali da cidade operária, no Maiobão, em algumas regiões aí mais afastadas. E a gente faz o quê? Visitas domiciliares. Nós vamos com uma equipe de psicólogo e assistente social, o nosso motorista, a essas casas para mostra às vezes em foto, mostra que ela está buscando uma ajuda, mas que o Estado somente não pode dar essa condição. O Estado não é pai de ninguém, nem mãe de ninguém, elas têm família, e a família precisa abraçar. O projeto, inclusive, foi aprovado há pouco, agora na Assembleia daqui do Maranhão, que eu pude participar através da leitura, que beneficiem também as famílias de pacientes com dependência química em casa, que sejam apoiadas por psicólogos, por terapeutas. Porque a gente entende que a família sofre, que a família tem muitas perdas com o usuário de droga, mas que ela não pode esquecer que ela é um parente seu, que ali é um filho seu, e que ela precisa, sim, ainda estender a mão para nos ajudar a poder fazer alguma coisa por ele. Como é que tem sido esse resultado de aproximação com as famílias, doutor? É muito difícil. É um dos engatezinhos que a gente tem mais dificuldade, é trazer essa família para dentro da nossa unidade. Tanto nas visitas domiciliares, quando vamos na casa da pessoa, como também a gente faz as visitas programadas na unidade pela família. Aí a família sempre está dizendo que está trabalhando, sempre está dizendo que tem uma ocupação, ela não prioriza, às vezes, o tratamento daquela pessoa que precisa do afeto, precisa do carinho. O usuário de droga, por muitos acham que é um mau caratismo. Isso tem que ser quebrado, essa barreira, que acham que é uma sem-vergonhice, né? Tem nada disso, é uma dependência química presente cada vez em famílias de todas as classes sociais, raças e cores. Não existe hoje uma família que você conheça que não tem um dependente químico presente em algum eixo dela, seja de uma droga lícita ou ilícita. Então é preciso abraçar, não serviços somente de saúde ou serviços públicos, mas todos nós, como cidadãos mesmo, abraçar uma causa que é humanitária, uma causa de amor ao próximo. Doutor, já foram feitos mais de 3.000 atendimentos esse ano no CAPS. Exatamente. Né? Qual o comparativo em relação a anos anteriores, já que a gente está percebendo um aumento em todo o Brasil, de maneira global também? Ano passado a gente atingiu mais ou menos 8 a 9 mil atendimentos. A gente já está em abril, né? Entrando em abril. Início de abril. Já estamos com 3.000 atendimentos, né? Com 7 ações de resgate, fizemos 36 ano passado. A gente está acelerando esse processo, está tendo que estar mais presente, mas tem uma coisa muito interessante, Ismael, que eu tenho ficado muito feliz. Eu acho que isso é um grande ganho. Não digo que nosso, do CAPS AD ou do delegado Joviano, que fomos pioneiros realmente em começar essas ações com população de rua, onde, né, você lembra que a gente estava recordando aqui que em 2012 nem se falava nessa população. Verdade. Quando se começou a fazer essa assistência, né? Hoje eu vejo uma mobilização muito dos serviços públicos. Eu vejo a Defensoria Pública com projeto para essas pessoas. Eu vejo o Ministério Público, através do Dr. Marco Aurélio, Distrito Centro, com muita força nessa ação. E o Tribunal de Justiça, por exemplo, Dr. Douglas, doutora Graça Amorim, desembargadora, que inclusive compraram um ônibus agora, que é o Pop Rua, que está à nossa disposição quando quisermos atender a população de rua. Porque não é só devolver a saúde para essa pessoa, é devolver dignidade. Dignidade é devolver documento, é capacitar ela por cursos profissionalizantes para que ela volte ao mercado de trabalho e não reincida no uso da droga e não volte para as ruas. Então é um processo que estende a toda uma condição de vida dessa pessoa, e não só a questão vinculada à saúde mental. Doutor, existe um perfil desse público que predomina aqui nas ruas de São Luís em relação à questão de saúde mental relacionada à ansiedade, depressão, e que a pessoa busca um caminho alternativo não muito legal e chega numa situação como essa? Geralmente são pessoas que são desempregadas, que atingiram o desemprego, são pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, ou seja, iniciaram o consumo de substâncias precocemente, com 11, 12 anos, e com isso abandonaram a escola, abandonaram o nível médio e não se tiveram nenhum curso técnico. São pessoas de classe pobre, as pessoas em vulnerabilidade, né? Claro que existem exceções ali dentro, mas a grande maior parte está nessa
e de cor negra, né? Da raça negra, a maior parte que vive hoje em situações de rua, tanto na região central, que é onde ainda há um acúmulo maior, como nas outras regiões periféricas, como por exemplo na Coab. Doutor, além dessas regiões como o João Paulo, né, que já foram feitas várias ações, Feira da Coab. Melhorou muito, né, Zé? Com certeza. Hoje o João Paulo ele não está daquela forma ali que era, né? Com certeza. E no caso agora da Praça João Lisboa, o que está se pretendendo fazer naquela região central de São Luís? A Praça João Lisboa, que se faz essas atividades no primeiro sábado de cada mês, é uma atividade que, na verdade, a gente não pode nem dizer que é nossa, viu? Já está no calendário, É né? no calendário da comunidade, fraternidade é o caminho. É para vocês observarem que a sociedade civil organizada pode nos ajudar. Então, a sociedade civil, a comunidade fraternidade é o caminho, leva o que é alimento, corte de cabelo, corte de unha, limpeza de unha, banho, troca de roupa para essas pessoas, mas ela precisa da saúde também. Então, ela nos chama para levar a questão da saúde. Sempre em uma ação dessa que a gente faz no primeiro sábado do mês, a gente leva 2, 3 pessoas para internamento e tem bons resultados. Doutor, sobre essas ações, de que forma a comunidade também pode participar, além de vocês que já estão envolvidos, órgãos públicos que já participam, não especificamente nessa ação do primeiro sábado, mas em outras ações que são desenvolvidas pelo CAPES em parceria com outros órgãos? Perfeito. A sociedade civil ela pode nos buscar no CAPES, AD. Eu recebo muitas pessoas, principalmente pela manhã, buscando como pode ajudar, donos de buffet, donos de lojas, como é que pode ajudar com cestas básicas. A gente não vai sair dando cesta básica para pessoa em situação de rua, nem vai sair dando nada para essas pessoas, mas pode se ajudar a montar uma logística que a gente possa atendê-las de maneira que ela possa combinar essa questão do benefício com a questão da saída dela, da questão de vulnerabilidade. E isso a gente tem expertise em fazer. Então a sociedade civil pode ajudar nesse sentido. Nos busque no CAPES AD. O CAPES AD ele funciona de segunda a sexta-feira no bairro do Monte Castelo, ali na rua Conde Deu. É uma ruazinha antes do Nina Rodrigues, no sentido centro João Paulo, onde você pode ir lá de 7 da manhã às 7 da noite, vai ter nossa equipe, inclusive pessoas que querem ir lá para fazer depoimentos, dar palestra para os pacientes. É importante. Porque eu observo muito, nessa minha longa data de experiência em tratamento dependente químico, principalmente, que eles são muito estigmatizados. Sim. Então, como eles são muito estigmatizados, eles têm uma autoestima muito pequena. Então, quando ele vê pessoas de fora se aproximando, querendo saber como eles estão, escutando eles, que eles não têm essa escuta mais nem da mãe, do pai, eles se sentem valorizados e com isso eles valorizam mais o cuidado dele dentro da sua unidade. Doutor, para finalizar nosso bate-papo de hoje aqui, uma questão importante que eu acho que deve ser conversada com a gente aqui em relação ao apoio da família, quando tem um familiar, um parente numa situação dessa de dependência química, que esteja em situação de rua, queria que você desse uma palavra para essa família que esteja passando por esse momento. Eu recebo muito isso nas minhas redes sociais. O que eu faço? Eu tenho um parente que não aceita ir para o CAPES, que não aceita tratamento. Primeiramente, saber se esse familiar tem condições de dialogar com ele. Não é batendo, não é agredindo, não é julgando ele que você vai conseguir trazer para um serviço de saúde. Primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para ele que você está preocupado com ele. Segundo, buscar um serviço especializado, que é o nosso, que nós temos como ir até essa região e fazer o que a gente chama de visita domiciliar ou então um resgate no local. O resgate não é à força, ninguém vai chegar com o carro e botar ele à força e medicá-lo e botar no carro, não. Mas conversar de maneira estratégica para tentar convencer. E eu vou dar uma dica principal, talvez, para a pessoa não chegar nesse ponto, que eu acredito que tem que ser muito trabalhado nas famílias. Cuidem dos seus filhos, cuidem das suas crianças, dos seus jovens. Tenham uma refeição pelo menos por dia com elas. Cuide, veja quem são os amigos, veja por onde ela está andando, veja como está o desenvolvimento escolar. Apoie, porque a maior parte dos usuários de droga começam na infância. E hoje não estamos cuidando da infância e com isso estamos tendo adultos completamente doentes, ou de dependências ou de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Marcelo, muito obrigado pela nossa conversa de hoje aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vindo aqui. É muito proveitosa a nossa conversa e a gente aguarda você outras vezes aqui. Muito obrigado também. Abraço a todos. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!